Harrison Ford, um ícone do cinema que reinou como uma das principais estrelas de Hollywood por décadas, cativou o público com seu charme robusto e atuações versáteis. Com uma carreira notável que se estende por mais de 5 décadas, a filmografia de Ford é adornada com múltiplos sucessos de bilheteria e seu patrimônio líquido atual é estimado em cerca de 300 milhões de dólares. Conhecido por sua natureza reservada e por retratar personagens durões e frequentemente heróicos, Ford há muito tempo é uma figura de grande fascínio. No entanto, por trás de sua carreira ilustre, Harrison Ford carrega em silêncio o peso de arrependimentos ocultos, desafios pessoais e conflitos emocionais profundos que permaneceram escondidos do olhar público. Aos 82 anos, o ator revelou agora um de seus maiores arrependimentos. O que poderia ter levado a esses arrependimentos? Como isso afetou sua vida pessoal e sua carreira? E que lições podemos aprender com a trajetória de Ford através dos altos e baixos da fama? Nesta exploração aprofundada, desvendamos os segredos por trás dos arrependimentos de Ford e lançamos luz sobre os momentos que definiram sua vida. Mas antes de mergulharmos nessas revelações, vamos dar uma olhada mais de perto na infância de Harrison Ford, sua ascensão à fama e as relações influentes que ele formou com figuras notáveis da indústria, algumas das quais acabaram em um desfecho devastador. Harrison Ford nasceu em 13 de julho de 1942, no Swedish Covenant Hospital, em Chicago, Illinois, em uma família com uma mistura de origens culturais. Sua mãe, Dorothy, era uma ex-atriz de rádio e seu pai, John William Christopher Ford, trabalhava como executivo de publicidade e também havia experimentado a atuação. Harrison tinha um irmão mais novo, Terence, nascido 3 anos depois dele, em 1945. O pai deles era católico de ascendência irlandesa, enquanto a mãe era judia Ashkenazi, com seus pais tendo emigrado de Minsk, Belarus, que na época fazia parte do Império Russo. Quando questionado sobre sua educação religiosa, Ford uma vez brincou: "Fomos criados como democratas", mas esclareceu que sua família tendia a ter ideologias liberais de todos os tipos. Refletindo sobre sua herança mista, Ford frequentemente comentava: "Como homem, sempre me senti irlandês. Como ator, sempre me senti judeu." Durante sua infância, Ford participou ativamente dos Escoteiros da América, onde alcançou o posto de Life Scout. Suas experiências como escoteiro inspiraram o diretor Steven Spielberg a retratar um jovem Indiana Jones como um Life Scout no filme de 1989, Indiana Jones e a Última Cruzada. Essas experiências iniciais não apenas fomentaram o senso de aventura de Ford, mas também sua conexão com a natureza e o ar livre, um tema que ressoaria ao longo de sua vida. Ford frequentou o Maine High School em Park Ridge, Illinois, onde se tornou a primeira voz estudantil a ser transmitida na estação de rádio da escola, WMTH. Ele também atuou como o primeiro comentarista esportivo da estação durante seu último ano. Após o colegial, Ford se matriculou no Ripon College, em Wisconsin, onde se especializou em filosofia e se juntou à fraternidade Sigma Nu. Apesar de se autoproclamar um florescimento tardio, Ford encontrou sua paixão pela atuação em seu último trimestre em Ripon, quando fez uma aula de teatro para vencer sua timidez. Essa nova paixão o levou a buscar a atuação profissionalmente, mas sua jornada universitária terminou abruptamente quando ele foi expulso poucos dias antes da formatura, devido ao baixo desempenho acadêmico. A infância de Harrison Ford nos subúrbios de Chicago estava longe de ser idílica. Academicamente, Ford não era um estudante de destaque e frequentemente se sentia como um outsider entre seus colegas. Preferindo atividades ao ar livre em vez de aprender em sala de aula, Ford lutou para se encaixar e formar amizades duradouras. Quando sua família se mudou para Morton Grove, por causa do trabalho de seu pai, os desafios continuaram. Ford enfrentou o bullying implacável das crianças locais, o que o deixou isolado e desconfiado dos outros. Essas experiências moldaram significativamente a personalidade reservada e introvertida de Ford, que mais tarde se tornaria uma marca de sua imagem pública. Fisicamente menor que seus colegas, Ford sofreu bullying tanto físico quanto emocional. Seus agressores o arrastavam morro acima e o jogavam para baixo, causando mais danos psicológicos do que físicos. Esses traumas iniciais contribuíram para seu comportamento quieto e natureza reservada, mesmo depois de se tornar uma estrela de Hollywood. Atuar não era algo que Ford inicialmente almejava,
seus interesses estavam em outros lugares. Apesar dessas dificuldades, Ford encontrou consolo nos escoteiros, onde alcançou o posto de Eagle Scout, uma conquista que demonstrava sua resiliência e determinação. Além de suas conquistas como escoteiro, Ford desenvolveu uma paixão por construir modelos de trens e, eventualmente, se tornou o técnico da estação de rádio de sua escola, alimentando ainda mais sua curiosidade por tecnologia e mecânica. Atuar era a última coisa na mente de Ford durante seus anos de formação, especialmente considerando as próprias lutas de seu pai na indústria do entretenimento como artista de vaudeville e DJ de rádio. Ford tinha pouco interesse em seguir os passos de seu pai, dado a instabilidade financeira associada a uma carreira no show business. Em vez disso, Ford assumiu diversos empregos de meio período para se sustentar durante a adolescência, um dos quais era como cozinheiro em um iate. Apesar de sofrer de enjoo durante uma tempestade, Ford aprendeu a cozinhar sozinho seguindo receitas e preparando refeições para a tripulação, um testemunho de sua engenhosidade e determinação. Após ser expulso do Ripon College sem diploma, Ford decidiu se dedicar à atuação em tempo integral. Ele se mudou para Los Angeles com duas grandes decisões em mente: casar-se com sua namorada da faculdade, Mary Louise Marquardt, e embarcar em uma carreira na comédia. Ambas as escolhas o enchiam de ansiedade, pois ele sabia que provavelmente decepcionaria sua família. No entanto, ele estava determinado a seguir sua paixão, mesmo que seu caminho para o estrelato fosse tudo menos suave. A chegada de Ford a Los Angeles não foi o começo de uma história de sucesso instantâneo. Como muitos atores aspirantes, ele lutou para encontrar trabalho. Sua aparência incomum e seu nome pouco glamouroso não o tornavam um sucesso imediato em Hollywood. Para se sustentar, Ford assumiu uma variedade de empregos temporários, incluindo entrega de pizzas, carpintaria e bartender, enquanto frequentava aulas de atuação. Apesar de seus melhores esforços, Ford enfrentou rejeição após rejeição. No entanto, a persistência de Ford deu frutos quando ele conseguiu um lugar na Williams Company, um grupo de teatro onde ele atuou profissionalmente pela primeira vez. Foi aqui que Ford conheceu o estimado treinador de atuação William F. Fuchik, que havia orientado atores lendários como Paul Newman. Sob a orientação de Fuchik, Ford fez sua estreia profissional na peça Take She's Mine, ganhando experiência valiosa e aprimorando sua técnica. Nessa época, Ford e sua esposa, Mary Louise, decidiram solidificar seu relacionamento ao se casarem em uma cerimônia modesta. Eles passaram sua lua de mel nos bastidores do teatro onde Ford estava atuando, marcando o início de sua jornada como casal no mundo desafiador de Hollywood. Em 1966, Ford teve um golpe de sorte quando um caça-talentos da Columbia o viu atuar em John Brown's e o convidou para uma audição no estúdio. Ford assinou um contrato de 7 anos com a Columbia Pictures, que lhe ofereceu pequenos papéis constantes e um salário semanal confiável. No entanto, esses papéis eram frequentemente menores e Ford lutava para causar um impacto significativo. Foi nesse período que Ford ganhou sua agora famosa cicatriz no queixo em um acidente de carro. Ao dirigir para a casa de seu emprego em uma loja de departamentos, Ford bateu em um poste de telefone, deixando-o com um corte profundo, que se tornaria uma característica marcante de sua aparência robusta. O início da carreira de Ford foi repleto de decepções. Um de seus primeiros papéis importantes no drama policial de 1966, Dead Heat on a Merry-Go-Round, falhou em impressionar os chefes do estúdio. O chefe da Columbia Pictures disse a Ford que ele não tinha futuro na atuação, um golpe devastador para o jovem ator. Mesmo assim, Ford se recusou a desistir. Ele continuou a aceitar pequenos papéis em programas de TV e filmes ao longo do final dos anos 1960, incluindo aparições em faroestes populares como Gunsmoke e The Union, bem como dramas policiais como The FBI e Ironside. Apesar de seus esforços, esses papéis pouco fizeram para estabelecer Ford como um protagonista. Após vários anos de frustração, a Columbia Pictures acabou dispensando Ford de seu contrato, alegando que ele não tinha talento para ter sucesso em Hollywood. Em vez de ficar desanimado, Ford viu isso como uma oportunidade de assumir o controle de seu futuro. Ele assinou com a Universal Pictures, esperando que seu programa de talentos jovens lhe oferecesse melhores oportunidades. Mas os papéis continuaram pequenos e insatisfatórios. Reconhecendo a necessidade de sustentar sua família em crescimento, a essa altura, Ford e Mary Louise tinham 2 filhos pequenos. Ford tomou a difícil decisão de colocar sua carreira de ator em pausa e focar na carpintaria.
Um carpinteiro autodidata, Ford rapidamente ganhou uma reputação por sua habilidade e atenção aos detalhes. Seu negócio de carpintaria floresceu e ele construiu desde cenários para concertos de Jim Morrison até móveis sob medida para o produtor Fred Rose. A carpintaria permitiu a Ford sustentar sua família e lhe deu a liberdade de ser seletivo com os papéis que ele escolhia na atuação. Apesar do sucesso como carpinteiro, Ford nunca desistiu de seu sonho de atuar. Ele continuou fazendo aulas de atuação e indo a audições sempre que podia. Sua grande chance finalmente veio ao conhecer o produtor Fred Roos, que ficou impressionado com o carisma e talento de Ford. Roos ajudou Ford a conseguir uma audição para um papel de apoio no próximo filme de George Lucas, American Graffiti. O filme de 1973, American Graffiti, se tornou um fenômeno cultural e marcou o primeiro grande avanço de Ford em Hollywood. Sua interpretação de Bob Falfa, um piloto de rua arrogante com chapéu de cowboy e camisa branca, tornou-se icônica no cinema dos anos 70. O filme foi um sucesso massivo, arrecadando mais de 220 milhões de dólares, com um orçamento de apenas 775 mil dólares, tornando-se um dos filmes mais lucrativos de todos os tempos. Ele também recebeu 5 indicações ao Oscar e 2 Globos de Ouro, consolidando a reputação de Lucas como diretor visionário. Após o sucesso de American Graffiti, Ford foi inundado com ofertas, mas nenhuma parecia certa. Só em 1977, quando foi escalado para o papel de Han Solo em Star Wars de George Lucas, que a carreira de Ford realmente decolou. No entanto, conseguir o papel do piloto espacial aventureiro não foi fácil. Ford competiu com grandes estrelas de Hollywood como Burt Reynolds, Al Pacino, Jack Nicholson e Christopher Walken pelo papel. A habilidade de improvisação de Ford durante o processo de audição chamou a atenção de Lucas, o que levou à sua escolha para o papel icônico de Han Solo. Embora Star Wars tenha catapultado Ford para a fama internacional, o ator admitiu que nem todas as decisões de sua carreira foram das quais ele se orgulha. Em uma entrevista franca ao Ford revelou um de seus maiores arrependimentos profissionais: ter recusado o papel que acabou ficando com George Clooney em Syriana. Ford explicou que na época ele não achava que o material fosse autêntico o suficiente e recusou o projeto. Em retrospectiva, ele admitiu que Syriana acabou sendo mais verdadeiro do que ele havia imaginado inicialmente e desejou ter aceitado o papel. Além de seus arrependimentos de carreira, Ford também falou sobre sua vida pessoal, especialmente sobre seu papel como pai. Em uma entrevista de 2023 para Esquire, Ford refletiu sobre sua agenda de trabalho exigente e como isso o afastou de sua família em momentos cruciais na vida de seus filhos. Ford, que tem 5 filhos de 3 casamentos, reconheceu que poderia ter sido um pai melhor se tivesse sido menos bem-sucedido. Seu primeiro filho nasceu quando ele tinha apenas 25 anos, e ele admitiu que sua paternidade inicial foi cheia de erros. No entanto, Ford expressou gratidão pelas lições que seus filhos mais velhos lhe ensinaram, observando que se tornou um pai melhor ao longo do tempo. Apesar dos desafios, Ford continua sendo um pai ativo, criando seu filho mais novo, que teve com sua atual esposa, a atriz Calista Flockhart. O casal reside em um rancho de 800 acres em Jackson, Wyoming, um lugar que Ford considera seu refúgio. A vida e a carreira de Harrison Ford foram marcadas por uma série de triunfos e tribulações, desde suas lutas iniciais em Hollywood até sua eventual ascensão ao estrelato. Embora sua carreira lhe tenha trazido fama e fortuna mundial, ela também veio com sacrifícios pessoais e arrependimentos, incluindo oportunidades perdidas tanto em sua vida profissional quanto pessoal. Agora, aos 82 anos, Ford reflete sobre sua jornada com um senso de gratidão pelas lições aprendidas ao longo do caminho. Como um dos ícones mais duradouros de Hollywood, o legado de Harrison Ford está garantido. Desde seus papéis inesquecíveis como Han Solo e Indiana Jones, até suas contínuas contribuições para o cinema, Ford permanece uma figura querida na indústria do entretenimento. Embora seu caminho não tenha sido sempre fácil, a perseverança, talento e dedicação de Ford garantiram que seu nome será lembrado por gerações. O que você acha da trajetória de Harrison Ford e de suas revelações? Compartilhe suas opiniões na seção de comentários abaixo.